Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara Rio Preto, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. E olha só, pessoal, no programa de hoje vamos falar do Abril Azul, que é o mês aí dedicado à conscientização sobre o autismo, um transtorno que provoca déficit de comunicação e comportamento em seus pacientes em diferentes graus de intensidade, né? E uma situação que tem crescido nos últimos anos. Segundo recente reportagem do Jornal Diário da Região, os casos de autismo em Rio Preto saltaram de 127 para 1.423 em 10 anos, impondo um desafio aí a setores como educação, saúde, a própria sociedade e, principalmente, aos familiares. Mas para debater esse tema tão importante, eu recebo hoje aqui nos estúdios da TV Câmara a terapeuta ocupacional, a Renata Tosta, a neuropsicopedagoga Carla Domenici e a Karina Rangel, que é mãe de um garotinho paciente com TEIA. O objetivo é a gente entender um pouco mais desse transtorno e os desafios impostos e também as melhores terapias disponíveis aí no mercado. Agradeço as três pela presença, muito obrigado. Vou começar com a Carla aí, que eu apresentei primeiro. A Carla, não, desculpa, Renata, que eu apresentei primeiro. Renata, por que esse aumento em casos de autismo? E também queria que vocês também, a Carla também junto, explicasse o que é exatamente o autismo, para a gente entender direito esse transtorno. Obrigado, viu? Imagina, eu agradeço o convite. Falar de autismo, hoje parece que assim, teve esse boom aí dos diagnósticos, né? E a gente entende que o aumento não foi só porque temos mais pessoas, mas é porque o rastreio, então a forma com que a gente diagnostica hoje é muito melhor. Então, mais preciso, né? Isso. Então as pessoas que muitas vezes antes não acessavam o diagnóstico, hoje conseguem acessar. E aí a gente mudou alguns critérios também do diagnóstico, né? Então hoje a gente entende que o diagnóstico está muito relacionado, então, na observação clínica, e aí a gente consegue pensar ali no desenvolvimento já infantil, aonde estão os riscos ali para a questão do autismo, né? Então, a gente vai sempre falar, então, de alguns critérios. Então, relacionado à interação social, à comunicação social. Então, não é só se comunicar, é como que eu me comunico e como que eu interajo com essa minha comunicação. Está relacionado também a comportamentos repetitivos e restritos, então eu tenho alterações ali do meu comportamento e dificuldades de ampliar, às vezes, algumas questões do meu cotidiano. E também está relacionado ao processamento sensorial, que é um pouco mais específico da minha área, que depois eu posso ir explicando mais. Não sei se a Carla quer falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico. Isso, e na minha área, né, da neuropsicopedagogia, então a gente tem um olhar ali mais voltado no aprendizado, às dificuldades. E quando fala, né, em autismo, a gente observa essa dificuldade na comunicação. E isso atrapalha o seu desenvolvimento. Então, desde então, né, a gente tendo já um diagnóstico precoce, a família já ir levando, né, nas terapias, eu acho que isso daí já ajuda também no desenvolvimento. Quanto antes a gente já trabalhar nesse processo, né, do desenvolvimento, da alfabetização, da socialização em todos os meios, isso vai ajudar muito no desenvolvimento da criança, né? Então, a gente tem que estar sempre ali com um olhar atento. Pegando esse gancho do diagnóstico precoce, a partir de quando os pais podem começar a identificar se o seu filho, a sua filha
é um portador de TEA? É desde bebezinho? Tem uma idade ali que os sintomas são mais evidentes? E quais são esses sintomas que fecham o diagnóstico de autismo? Bom, desde bebê, né? Nós hoje, né, Renata, nós temos aí muitos sinais aí que a gente consegue. Então a família ela tem que estar atenta, né? Desde bebezinho, Desde bebê a gente consegue, né? O contato no olhar, né? Os movimentos da criança. E a família, ela não pode, assim, muitos hoje, né? Às vezes não querem aceitar. E aí não enxerga, não vê. E a gente, às vezes, também leva em lugares, em consultas, que o médico, vamos dizer assim, né? O médico, ele não tem essa expertise de observar, de detectar, né, o seu diagnóstico. Então, a mãe precisa estar atenta, né? Não ficar insegura, não ficar com medo. Porque quanto antes, né? A gente já sabe que é melhor, tanto para a família quanto para a criança, né, Renata? Acho que por muito tempo o diagnóstico foi feito a partir dos 3 anos, né? E ainda tem médicos que ainda levam esse marco aí do desenvolvimento. Como a Carla disse, a gente já percebe alguns sinais já ali na primeira infância mesmo, assim, muito bebezinho. Então, bebês que são mais difíceis, que têm às vezes dificuldade de serem acalentados, bebês que têm dificuldade às vezes com o sono. A gente percebe então que às vezes os pais só chegam pra gente quando apresentam o atraso da fala, mas aquela criança já estava apresentando dificuldade na interação, nesse olhar, né? Então na hora que a mãe vai amamentar, uma criança que faz pouco contato visual, uma criança que pouco corresponde também para as coisas que a gente vai ali no estímulo, né? Então uma criança um pouquinho maior, você já começa a chamar pelo nome, ela já tem que te responder rapidamente. Então, são crianças que demoram mais para fazer essa resposta quando é chamado. E aí, só que assim, muitas vezes só vão chegar quando está ali na questão do atraso da fala. Então, por isso que às vezes a criança demora até os 2 anos, às vezes, para chegar para a gente. Mas antes disso, se a gente pede vídeo para a família, se a gente começa a fazer... É possível detectar. Sim. Você falou do contato visual. Isso é uma característica de todo autista ou varia? Enfim, porque eu acho que é um transtorno que pega vários sintomas que um pode ser que tenha, outro não, né? A gente vai chamando de sinais, né? Um dos sinais pode ser o contato visual, mas isso não é... Então, não assim, é uma regra, isso, né? Porque às vezes a criança chega e o médico fala, não, mas ele me olhou, então não é. Então, isso é um dos critérios, assim, a gente fala que o autismo a gente vai fazendo check em vários sinais ali, né? Então, quando a gente junta todos esses checks, que a gente consegue ver se realmente fecha um diagnóstico ou não, ou se está no espectro ali, né? Então, assim, são crianças, às vezes, que precisam estar no nosso rastreio. Então, a gente precisa estar atento. Então, por isso que o caminhamento para um profissional que está especializado no desenvolvimento infantil é muito importante. Então, às vezes eu prefiro que o médico, assim, a gente peque no excesso ali na questão do diagnóstico, do que falar que, não, vamos esperar então até os 3 anos, porque aí a gente perde uma fase muito importante do desenvolvimento ali da criança. A gente fala que a gente tem a janela ali do desenvolvimento, e aí a gente pode ter as podas neurais, então a gente pode perder uma fase importante da criança ali na estimulação. Então, por isso que a gente prefere que seja feito quanto antes. Às vezes não precisa fechar o diagnóstico, mas dizer para aqueles pais que a criança precisa de estímulo. Né? Então, ou a gente fala assim, o diagnóstico infantil pode ser feito a lápis, para que se em algum momento a gente precise apagar, aquilo não ficar com uma marca na vida da criança, né? Antes pecar pelo excesso ali do que, de repente, prejudicar o desenvolvimento, né? Passar para a Karina, se ela me permite, Karina, como é que foi o seu caso, o diagnóstico do seu filho? Enfim, conta para a gente a sua experiência pessoal. Então... o Benício, a gente começou, hoje ele tem 7 anos e meio, né? E a gente começou a reparar alguns comportamentos, né, diferentes. Ele nunca teve problema com o olhar, ele é uma criança muito comunicativa. Eu sei que ele é superativo, né? Super vereador. Comunicativo demais, uma criança muito especial. E aí a gente começou a ter esses tipos. O sono foi o fator principal, né? Ele tinha muito problema com sono e o que nos levou a... De não dormir. De não dormir mesmo. E o que nos levou à primeira consulta com a neuropediatra foi o problema do sono, né? E aí depois a gente veio estudando, né? E entendendo com o apoio das terapeutas que o que ele sentia era uma desregulação sensorial,
né, por conta do transtorno do processamento sensorial mesmo, né, que são situações que vêm com comorbidades, né. Então, e aí a gente começou, por isso que é importante o que a Carla disse, né, com relação às profissionais que nos atendem. A primeira profissional disse que ele estava fazendo birra, que ele não tinha nada, né. Aí eu não me conformei, porque eu poderia continuar, né, com a situação de que, olha, tudo bem, então, se ele não tem nada, vamos em frente. É hiperativo, né? Tá. Não para e tal. E aí fomos numa segunda profissional. A segunda profissional observou, fez o caso clínico, mas também não me disse nada, mas ela fez uma coisa muito importante. Ela me direcionou para todas as terapias. Olha, a gente ainda não sabe o que pode ser, né? Pode ser isso, é aquilo que a Rê falou. É o assinalar em branco, né? Isso ele bebezinho pode ser já. isso, ele tinha 2 anos e 2 meses quando nós começamos. E pode ser isso ou pode ser aquilo, mas vai para o ABA, vai para fono, porque ele também tinha um pouco de atraso de fala, vá foi ABA, fono e terapia ocupacional. Foi aonde nossa família conheceu o GIS, né, que é o Ginásio de Integração Sensorial, a clínica da Renata, que nos acolheu com maior amor e carinho. E dali para frente, a Renata foi a primeira pessoa que eu conversei depois que eu saí da clínica. Então, eu estava extremamente abalada, porque é difícil, né, você parar a vida e falar, não, agora eu vou ter que olhar para isso, né, de uma forma mais concreta mesmo. Até então, mas pode ser diferente, será que é, né? Vai que não. Vai que não, né? Não é. Aí um fala, outro fala, você fala assim, bom, mas quando algo concreto, você sai da clínica com uma papelada médica e fala, daqui para frente sou eu tenho que tocar esse barco. E a Renata me acolheu lá na clínica muito bem, e ali o Benício começou a fazer as terapias, começou a fazer o ABA, e hoje ele teve alta do ABA, ele fez ABA por 4 anos. Evoluiu bastante. Muito bem, né, a ponto de ter a alta do ABA, teve alta da fono, graças a Deus também. E hoje são as duas, né, que me conduzem. A Carla também é a psicopedagoga dele, que me auxilia. Então, eu penso assim que, a princípio, é muito difícil, né? Eu falo para todas as mães que recebem um possível diagnóstico, né, que de qualquer que seja, né, UTEA, doenças neurodiversas, né, situações neurodiversas, né, que a princípio pode parecer muito difícil, né, e é muito difícil mesmo. A gente passa por uma fase de negação, porque você não quer acreditar que aquilo aconteceu com o seu filho, é uma realidade. A gente não pode romantizar o autismo, sabe, UTEA e todas as situações neurodiversas, porque as pessoas não querem que aconteçam com elas. A verdade é essa. E depois você se encara com a realidade de você ter que ir nas clínicas, se deparar com as outras mães que também vivem aquilo. Aquilo vai te cercando de situações que você não tem opção. Você tem que ser forte. Você não tem opção. É pelo seu filho tudo aquilo. E aí a gente foi caminhando e quando ele teve a alta do ABA, que foi em julho do ano passado, eu falei, meu Deus, aquilo que parecia impossível aconteceu, né? Então, a luz, sim, ao fim do túnel, quando você é bem atendido, bem direcionado, e eu sou muito feliz por esse caminho que a gente está trilhando com ele. Que bom, até arrepiei aqui com o seu depoimento. E a importância de ter profissionais capacitados para lidar com a situação. Até sobre isso eu queria ouvir tanto da Carla quanto da Renata, a especificidade do tratamento de cada uma, como neuropsicopedagoga, como terapeuta ocupacional, e os tipos, como a Karina falou do ABA, mas acho que tem outros tipos de tratamento, né? Estou até aqui com um papel, Denver, método TEACH, o que diferencia um do outro e o que é cada um? Sim, bom,
Na neuropsicopedagogia, então as pessoas às vezes confundem um psicopedagogo e neuropsicopedagogo com um professor particular. E é totalmente diferente, porque nós vamos a fundo do tratamento, né? Então a gente faz pós, a gente faz curso, a gente vai em congresso, nós estamos sempre nos atualizando para ter um espaço, uma clínica, para realmente atender toda essa dificuldade, essa demanda de cada criança. Iniciando ali o tratamento, então, a cada criança, ela precisa realmente ser tratada no processo de alfabetização de acordo com o que ela traz de dificuldade, com as queixas escolares da família, das demais terapeutas, porque eu gosto muito, o meu trabalho, eu gosto muito assim, de estar próximo a cada tratamento, de entrar em contato com a terapeuta, aquela que faz já um acompanhamento, independente se é uma terapeuta ocupacional ou uma psicóloga ABA, a fono. A gente precisa ter essa, vamos dizer, uma união entre nós, porque a criança, ela é única e ela tem uma equipe multidisciplinar. Então, eu vou em busca, eu converso com a terapeuta e a gente vai trocando ideias, conversando sobre a criança. A gente faz na clínica a avaliação, Então, essa avaliação é para a gente já analisar e ver como que essa criança está, o que ela traz de dificuldade no processo de aprendizado, junto com o seu laudo, com o seu diagnóstico e avaliações das demais profissionais. Após esse momento, a gente tem que entrar com o tratamento. Então, o meu olhar ali clínico, eu vou observar o que aquela criança precisa nesse momento. Então, assim, o método que eu vou usar. Então, nós temos o método fônico, o método Boquinhas, nós temos o Denver, nós temos o método, o Tischer, Então, cada criança precisa, daquele método para evoluir. Então, a gente não pode colocar de uma maneira só. Então, a gente precisa estudar cada criança, Ela tem ali a sua especificidade, o seu valor, E a maneira que ela vai conseguir aprender. Então, falando em Denver, o Denver, a gente faz uma avaliação, ela é voltada no ABA, mas quando fala em Denver é para crianças de 0 ali até os 6 anos. Então, a gente avalia e a gente vai aplicar, de acordo com a sua idade, com o seu desenvolvimento. Então, avalia todos os pré-requisitos da criança. O que ela já se desenvolveu, o que ainda não se desenvolveu, o que a gente precisa trabalhar. E aí, em cima disso, a gente vai montando o plano terapêutico, que esse plano terapêutico no processo de alfabetização é voltado mesmo para a criança entender, Ela ter aquele momento de ter essa vivência com a leitura, com a escrita. E muitos ainda perguntam assim, mas com que idade, Hoje nós precisamos trabalhar com um TEA, com um autista, Através de pesquisas, estudo, a gente vem buscando e analisando que a partir dos 4 anos é importante. Ah, mas é muito cedo, Por que vai ensinar a ler e escrever? Mas nós não vamos ensinar a ler e escrever. Nós vamos trazer para eles tudo aquilo que ele precisa, que dentro da sala de aula, da convivência do meio, ele não vai conseguir sozinho, ele não vai aprender. Então, com o TEA, a gente precisa, quanto antes, trabalhar. Já vai introduzindo os conceitos ali, Isso, lúdico, imagem, brincadeira. E aí a gente aproveita também naquele momento que a criança está com 4 anos, mas ele está com dificuldade na fala. Então, a gente já vai estimulando, através desse momento, dessas atividades, a gente vai estimulando a fala da criança. Então, a gente está preparando, nós preparamos ele para esse meio. E depois desse processo, aí conforme a criança ela vai aprendendo, ela vai evoluindo, a gente vai mudando a sua linha de tratamento. Isso é clínico. Quando fala em método Tischer, esse método ele é mais visual. Então, aquela criança que ela tem muita dificuldade, vamos dizer que o autista, ele vem lá com mais comorbidades, uma deficiência intelectual, não consegue fazer uma pega no lápis, Mesmo a ATO vai trabalhar isso, vai ter toda essa, voltado, mas nós precisamos ainda trabalhar no visual. Então, o visual, ele vai ouvir, ele vai ver, e são placas, são fichas de atividades, que a gente prepara para essas crianças ter já esse acesso. E aí, com o decorrer, tratamento com ATO,
ao nosso tratamento, a gente vai introduzindo o lápis, ele vai pegando mais força no tono muscular, a gente vai preparando tudo isso e a gente vai introduzindo, quando a criança, a gente observa que ela consegue, já introduz o lápis, vai tirando as fichas visuais e já vai colocando outras atividades. Então, a gente precisa realmente entender, né, essa diferença, entender a diferença de profissionais para profissionais, né? Então, as mães vê que a família, né, vê que dentro de uma clínica, né, a gente trabalha todo esse processo com embasamento científico. Então, é importante até a gente esclarecer, tirar essas dúvidas para eles entenderem, né? Quando eu procuro uma psicopedagoga, quando eu procuro, né, essa profissional. Ah, mas meu filho ainda não está nem no primeiro ano, no segundo, mas é válido. É importante, né? Como a gente fala assim, se a gente precisa, quanto antes, né, a gente entrar com qualquer tratamento, né? Como falamos desde o início. Isso é válido, a gente vai ajudar, porque temos Acho criança... que vale não só para o autismo, qualquer tratamento de qualquer coisa, quanto antes começar... Quanto antes começar é melhor. Então, eu tenho crianças lá comigo na clínica, ele começou comigo com 2 anos e meio, hoje ele está no primeiro ano, ele já está alfabetizado. Então, a gente consegue fazer com que essas crianças acompanhem a sala de aula. É possível, né? É possível. O desenvolvimento é possível. É possível. Então, eu tenho casos que a mãe chegou chorando e falando que o médico diagnosticou com deficiência intelectual e que não ia nunca ler e escrever. Eu alfabetizei essa criança. Então, eu tenho um testemunho, eu tenho, né? Então, assim, a gente consegue. O cérebro, ele é neuroplasticidade, a gente consegue sim, a família tem que estar junto, quanto mais horas, é igual aba, quanto mais horas semanais a gente faz, melhor resultados a gente vai ter, tá? Então, isso tudo é, né, um processo, mas resultado a gente consegue. Muito bacana. E você, Renata, sua área de atuação, ela é mais na parte motora? Qual o papel do TO, do terapeuta ocupacional, na terapia, no tratamento aí do transtorno do espectro autista? E queria que você falasse GIS, né? Como que é? Desculpa. O GIS é o Ginásio de Integração Sensorial. Isso. É a clínica que a gente tem, que é de terapia ocupacional e fisioterapia. Tem outros espaços também, que é a Gaiato e o Integra GIS, mas que faz o cuidado ali de crianças e jovens com diagnóstico de TEA e outras questões ali do neurodesenvolvimento, né? E aí, pensando na terapia ocupacional, eu sempre gosto de reforçar que é uma profissão, então é uma graduação, porque às vezes também vem muitas dúvidas. Será que é uma especialização de alguma outra profissão? É um curso? Não, é uma graduação de 4 anos, dependendo da graduação de 5 anos. E aí, então, é uma graduação, uma profissão que está baseada ali na ciência da ocupação humana. Então, por isso que a gente pode atuar desde ali das crianças que estão de 0 anos até a idade da terceira idade, né? Então, porque a gente vai trabalhar com essa questão da ocupação humana. E aí, quando a gente está falando no público infantil, a gente entende que a maior ocupação ali da criança é o brincar, que é onde a gente vê os maiores prejuízos também das pessoas com TEA. Então, ali nessa questão do brincar, para eu brincar, eu preciso interagir tanto com o outro quanto com o brinquedo. Eu preciso entender aquele brinquedo. E muitas vezes a mãe fala, eu dei o brinquedo, a criança só se interessou pela caixa, ou ela pegou um carrinho e ela só se interessou pela rodinha. Então, assim, tem os estereótipos, né, do que a gente às vezes fala, mas, assim, aquela criança, ela tem muita dificuldade de ampliar a questão do brincar. Então, a gente fala que as crianças são muito curiosas. Então, ela vai pegar o brinquedo, ela tem que explorar, ela tem que tentar experimentar as diversas maneiras daquele brinquedo. E na relação com o outro também. Então, a terapia ocupacional ela vai trabalhar diretamente com as pessoas que estão com essa dificuldade na ocupação. E conforme a vida vai acontecendo, a gente vai se ocupando de mais coisas. Então, a gente fala das atividades de vida diária. Então, a gente fala que são coisas muito básicas da vida, por exemplo, o desfraude, ou a questão de tomar um banho sozinho, ou de preparar o meu lanchinho. Então, são coisas que são muito básicas, mas que no contexto, quando eu não realizo, elas são muito complexas. Então, por exemplo, uma criança
que tem seus 9 anos e que não vai ao banheiro sozinho, muito provavelmente não vai fazer um passeio com a escola, muito provavelmente não vai na casa do amiguinho, não vai numa festinha. Por quê? Porque como que aquela mãe vai confiar que aquela criança vai conseguir ter autonomia para estar naquele espaço e não tem ninguém ali para cuidar quando ele for ao banheiro? Entende? Então, assim, são coisas que às vezes parecem muito pequenas no dia a dia, mas na hora que a gente olha o contexto todo, são situações que deixam aquela criança e aquela família muito refém de não sair, de não realizar algumas atividades por conta da dificuldade ali na autonomia e na independência da criança. Então, a terapia ocupacional ela vai olhar para as questões cotidianas, se essa criança está conseguindo superar os desafios do dia a dia dela. Que é até a importância da integração, a inclusão, né, dela poder ter esse relacionamento social. Falando nisso, eu queria que vocês falassem um pouquinho da realidade que tem sido enfrentada por muitas mães que a gente sabe aí, questão de escolas. As escolas de Rio Preto estão preparadas para receber os alunos pacientes de TEA? Eu acho que hoje é o grande desafio, né? Com o aumento aí dos diagnósticos, a gente entende que as escolas antes recebiam uma criança, 2 crianças, e aí tinha uma maneira de funcionar, e aí chegavam as crianças que geralmente nível 1 de suporte, né? Que talvez conseguisse acompanhar a sala. E hoje, por conta da nossa política pública de inclusão, as crianças estão indo para salas regulares, né? Então, assim, a gente hoje já encontra salas com 3, 4, e aí a gente precisa dar suporte para que essas pessoas possam estar ali, né? Então, não dá para ser somente professor, eles precisam de acompanhantes terapêuticos, precisam de auxiliares naquela sala, né? Então, o professor sozinho vai ter muita dificuldade de acompanhar. Então, o que está difícil para as escolas agora é também pensar nesses profissionais. Quem vai estar junto? Como que a gente vai acolher essas crianças? A gente fala muitas vezes da equidade, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho escolas que eu preciso colocar algum outro tipo de cadeira para aquela criança, uma cadeira que ela possa se movimentar um pouco mais, ou um espaço que ela possa, então, não ficar só na carteira, que ela possa sair um pouquinho para se regular e depois retornar. E aí as escolas ficam muito padronizadas, né? Então, as salas de aulas ainda são aquelas salas, uma carteira uma atrás da outra. Mundo corporativo ali, né? Isso. E às vezes, para a gente já é difícil, às vezes, se manter num espaço desse. Imagina para as crianças que têm uma dificuldade ali, da questão do comportamento ou, né, de uma agitação motora. Então, assim, a gente precisa de muito mais auxílio. As escolas, muitas não estão preparadas, e eu acredito que a gente precisa avançar ainda nessas questões, nessas políticas aí do ensino, né? Então, acho que a gente ainda vai avançar, mas a gente ainda está muito aquém do que poderia ser. Que, aliás, aqui na Câmara mesmo tem sido, enfim, historicamente aí alvo de muitos debates, né? Sim. Esse profissional de apoio, esse terapeuta de apoio. Queria que a Carla falasse um pouquinho dessa importância da inclusão, da integração do paciente de TEA nas escolas e também como enfrentar o inevitável bullying, né? Que não é só com os TEA, mas eu imagino que seja ainda pior, e também os níveis se todos os níveis de autismo estão preparados para uma integração social, porque a gente sabe que tem casos gravíssimos aí, né, com dificuldades tremendas, sim, não de comunicação, mas de comportamento e tudo mais. Hoje nós deparamos, né, como a Renata disse, a maioria não está preparada, né? Infelizmente, nós encontramos aí uma barreira, né? Recentemente, no ano passado, uma visita escolar, eu com uma criança, né, com laudo em mãos, tudo, eu fui fazer a visita e comunicar à escola, né, que precisava fazer material adaptado, com a demanda da dificuldade da criança, de compreensão. E a gente se depara, assim, com até que prove ao contrário. Eu cheguei a ouvir isso de uma coordenadora, né, que chegou em mim e falou, não, até que prove ao contrário. Quem né? diz que precisa disso? Né? Então, é difícil, né? A gente chora junto com a família, né? Então, não é fácil. E a gente faz assim, a gente chega e depara com isso, e a gente fala, nossa, mas as pessoas escutam tanta coisa, sabem do que é preciso, né? E negou, né? Negou
o acompanhamento, nega tudo, até que a família precisou retirar a criança da escola. Então, a gente encontra muito isso. Hoje, o que a gente encontra? Os professores, eles não estão preparados. E não é culpa do professor, né? Não é culpa, é porque realmente são especialidades ali diferentes, né? Eles precisam se capacitar muito mais, porém, eles já têm uma carga horária que eles precisam cumprir. Eles têm família, eles têm outros estudos, então não tem como um professor sair e começar a estudar para preparar, né, aquilo vamos dizer, para a sala de aula. É complicado, tem muitos ainda que se esforçam, né? Então, a escola em si, elas precisavam realmente ter profissionais ali, né? Ter um AT, ter um acompanhante, não só ali um cuidador. A criança, ela não precisa de um cuidador, tem crianças que não precisa do quê? De um AT, de um profissional AT, ali. É um acompanhante terapêutico que vai ficar com a criança para auxiliar com as atividades adaptadas, com atividades que ele não consegue. Vamos dar um exemplo aqui. Uma criança que ela está no 2º ano, mas ela não consegue ler e escrever. Mas ela tem compreensão, ela está participando da sala de aula. E o que é válido ali, né, para a gente? Se ela compreendeu, o AT, ele vai ler aquela atividade e vai perguntar oralmente para a criança o que ele entendeu, o que aquilo trouxe para ele. E ela vai ser o esquibra, ela vai estar ali, né, registrando aquilo. Então, isso já é válido para a criança. Então, a gente precisa ter, e as escolas, elas se negam, a gente sabe que é um custo, né, que ela vai ter que colocar um profissional, né, então esse profissional, ele vai gerar despesas para a escola, mas a gente precisa, é um ser humano, é uma criança, é uma vida, por trás de tudo isso a gente tem ali, né, uma pessoa que ela tem que aprender, ela precisa ler e escrever, para amanhã ou depois ela está dentro do nosso meio, trabalhando, se comunicando, né? Então, a gente depara, né, com escolas assim, isso é triste, né, e recentemente a gente vê, né, hoje, nos dias de hoje mesmo, que a gente tem muito não, fecha as portas, muitas mães não conseguem nem matricular os seus filhos quando fala de diagnóstico, né, então elas até ficam inseguras, eu não vou falar que meu filho tem autismo, não vou falar que o meu filho tem uma deficiência intelectual, né, vou matricular porque senão eles não vai atender, né, não vai deixar, mesmo até em escolas particulares. Tá difícil. Se a Karina quiser comentar, mas eu também já queria jogar, que é até o medo do diagnóstico, o medo do preconceito, né? Que parece que existe muito disso. Eu não quero nem saber, porque para não ser vítima de bullying, preconceito. Porque aí, no caso, a gente tem isso, né? As mães, elas se deparam, né, Karina, com tudo isso. E olha, nós temos mães que também, elas choram lá na clínica, porque até as próprias mães dos coleguinhas de sala de aula não convida o filho para uma festa de aniversário, não convida, né, para um piquenique, não faz, não ensina, eu falo assim, não ensina, é falta de ensinar o seu próprio filho, mas isso já vem da mãe, né, de fazer parte ali, né, que a criança, ela consegue ali participar, brincar, né, ela está em tratamento, nós precisamos acolher. E as mães, elas ficam tristes, inseguras. Por isso que, às vezes, elas até evitam falar que o seu filho tem, né, um diagnóstico. Porque elas vão deparar até mesmo dentro da sala de aula ali, não só, né, com os profissionais, mas com as famílias, né, dos amiguinhos da sala de aula. Uma triste realidade, né? Passar para a Karina, se ela quiser falar alguma coisa de tudo que elas falaram, quiser comentar alguma coisa, Karina, da tua experiência, enfim. Eu falo assim com um pouco de propriedade, né, que as escolas não estão preparadas, né? Ou elas estão preparadas até que surja uma dificuldade um pouco maior, né? E aí, quando as escolas elas tomam, né, certas decisões, elas não pensam naquela criança, né? Como aquela criança que nem a Carla comentou, que teve uma mãe amiga lá da clínica que teve que tirar a criança da escola. Será que essa escola pensou como essa criança ela ia se readaptar num ambiente onde ela já estava adaptada há tanto tempo, sendo que crianças neurodiversas, elas têm como primícia o vínculo.
É o vínculo. E a rotina. E a rotina, né? Então, será que essas escolas, elas pensam num indivíduo como um único indivíduo, né? Um único ser? Será que ela pensa nessa mudança para a criança? Será que essa criança vai sofrer antes de eu dar a negativa? Será que eu não posso esgotar todas as possibilidades dentro dentro da direção, da coordenação, do que eu posso fazer para ajudar aquela família? Né? Então, decisões como essas, hoje as escolas precisam repensar dentro dos seus coordenadores, né? Então, sobre esse sofrimento que a criança vai ter, eu concordo que a criança, ela precisa lidar com frustrações, ela precisa aprender que nem tudo na vida é como a gente quer, porém, nós estamos falando de crianças neurodiversas, né? A gente poderia aplicar essa fala para crianças típicas, crianças que precisam, sim, lidar com frustrações. É importante, sim, para as crianças lidar com frustrações. Nós, adultos, não temos que lidar com frustrações da nossa vida, mas com crianças neurodiversas, isso precisa ser visto com mais carinho, com mais empatia, com mais acolhimento, né? O que eu posso fazer por essa família que tem essa necessidade, né? E um não, ele desestrutura toda uma família. É lamentável mesmo o que está acontecendo tanto em escolas públicas como em escolas privadas. É preciso que as pessoas pensem, sim, que igualdade não é a mesma coisa que equidade. Não adianta só no mês de abril a gente falar sobre igualdade. Não é a mesma coisa que equidade. Equidade, eu pego aquela criança e coloco ela no seu meio e faço ela ser feliz junto com você. Igualdade é eu fazer ela ficar aqui, no canto dela, mas convivendo com a gente. Isso é igualdade. Eu trago meu filho aqui, ele convive com a gente, mas no canto dele. Equidade não. Eu trago ele para cá e eu faço ele sentar na sua cadeira e ele experimentar como é ser um repórter. Eu faço ele conhecer o câmera, aprender como é que funciona. Isso é tratar desiguais de maneiras desiguais. Né? Exatamente. Você não trata da mesma maneira. Exatamente. Um típico com um atípico. Exatamente. Né? Então eu vejo isso. Eu acho que a gente precisa evoluir muito, tanto em políticas públicas, projetos de lei. Ontem eu estive na OAB com uma palestra sobre projetos de lei para PCDs, o quanto as políticas e as casas de cidadania, né, como a OAB também aqui também, né, a Casa do Povo, nós precisamos olhar para esse lado. Eu acho que a gente tem muito a crescer, muito a caminhar. E não podemos falar da Câmara Municipal, os vereadores aí sempre abertos, todos os vereadores preocupados com essa Todos os vereadores questão, são né? muito preocupados com essa questão e estão sempre. Só esse ano tivemos tribuna livre, tivemos semana passada a Daniela da Alma Autista, até era para ela estar aqui conosco, ela não pôde, mas uma associação de mães, né, que ajudam outras mães. Então, essa casa aqui está totalmente aberta a qualquer tipo de sugestão, né, para que a gente possa caminhar. Acho que pegando um pouquinho o gancho da Karina, quando ela fala das leis de PCD, é há pouco tempo que o autismo entrou como PCD e ter os mesmos direitos. Isso é muito importante. E aí uma das coisas, quando acho que você perguntou dos níveis de suporte, antes a gente falava leve, moderado e grave, né? E aí hoje a gente não utiliza mais porque até quem tem o nível 1 de suporte, que seria o leve, não é tão leve assim, né? Sim. Às vezes até quem fala leve pra parece quem, não é leve. Tranquilo, né? Não é muito leve. E aí às vezes até a gente fala que quando o médico faz o primeiro diagnóstico, às vezes fala, mas é leve. E aí como se fosse para assim, eu te bati aqui, mas eu tô te acalentando com o leve. E o leve não é leve, né? Por quê? Porque os níveis de suporte estão nível de suporte 1, 2 e 3. O quanto aquela pessoa vai precisar de auxílio para situações cotidianas. Então, a gente entende que o nível 3 de suporte, ele vai precisar para questões mais básicas da vida, que a gente fala das atividades de vida diária. Então, muitas vezes são pessoas que vão ter um suporte ali muito intenso para que ele possa se manter nos espaços.
e para poder realizar situações até de sobrevivência. Então, muitas vezes ajuda, suporte para se alimentar, suporte para tomar o banho, suporte para muitas atividades. E aí, o nível 1 de suporte, a gente fala que são pessoas que vão conseguir interagir, vão conseguir estar um pouco mais desenvolver, né? Na questão das interações ali no social, mas que tem muitas questões ainda também, porque o desafio aumenta. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um nível de suporte muito alto e que tem mais restrições ali do seu cotidiano, não vai lidar com situações que um nível 1 talvez tenha de pegar um ônibus, ter que lidar em ter que ficar com um lugar cheio de gente, ou ter que ir para a faculdade, e ali na faculdade ter que lidar com os desafios que é o estudo. Então, o nível 1 de suporte também enfrenta muitas situações cotidianas. Então, a gente tirou essa questão do leve ou do grave, porque isso desqualificava também a questão do nível 1 de suporte, né? E aproveitando da Renata, né, quando ela falou dos níveis, eu lembrei da sala de aula, que as escolas, elas falam assim, mas nível de suporte 1, né? Não precisa, para quê? Para que adaptar? Para que uma acompanhante? Só que nós precisamos, porque e lá dentro, e o processamento auditivo da criança, e a interpretação, e a compreensão daquelas questões, né? Então, isso daí é necessário. Independente, né? Ele precisa ter, ou 1, ou 2, ou 3, a gente precisa estar ali, né? De mãos dadas e ajudar. Muito bom, gente. Estou recebendo aqui a terapeuta ocupacional Renata Tosta, neuropsicopedagoga, difícil falar sua profissão, neuropsicopedagoga Carla Domenici, e a Karina Rangel, que é mãe. Estamos falando aqui do transtorno do espectro autista, isso porque em abril, né, temos o Abril Azul, que é o mês dedicado à conscientização sobre o autismo. Quero só completar, a Renata falou que o autismo agora é considerado PCD. Aqui na Câmara, a atual presidência, inclusive, criou uma vaga especial aí, destinada aos autistas, aí uma iniciativa importante, então, que vai ao encontro do que a Renata disse. Queria que vocês falassem um pouquinho de idosos com autismo, se o tratamento, se as terapias são as mesmas que uma criança. Porque, claro, quando é o nível 3, você já sabe desde pequenininho que tem, mas a gente tem visto muitos casos aí de adultos sendo diagnosticados agora com autismo. Como que funciona isso? Às vezes a pessoa descobre, por isso que quando eu era criança eu sofri tanto com isolamento ou distanciamento. É isso mesmo? É possível um adulto, vamos dizer, normal ser diagnosticado com autismo? Sim, é possível, né? Hoje nós temos muitos... Dizem que até o Messi tem autismo. Então, hoje nós estamos vendo aí, né? Nós estamos deparando, né, com essas situações. O adulto hoje, né, a vida dele, então assim, o tratamento ele vai ter diferenças, né? Ele vai estar um tratamento mais com a vida diária, né, Renata? Então é com o dia a dia, com a socialização, né? Então trazer mais essa vida diária para eles se comunicarem, para eles entenderem tudo isso. Então, às vezes, o adulto fala, mas eu leio, eu não entendo, eu estou no meio das pessoas, eu começo a passar mal, eu não me identifico, eu não converso muito, eu não sou muito social, eu fico, né, no meu canto ali. Então, isso precisa ser trabalhado, né? Então, a gente tem as terapias, os psicólogos, né? Então, a gente vem com tudo já voltado, né, para o adulto. Então, temos profissionais hoje que já estão se dedicando, estudando, indo mais a fundo, se especializando, né, para agora, né, vir. E isso é importante, porque as nossas crianças, elas estão crescendo, né? Então, a gente precisa agora ir em busca de dar continuidade, de estudar, de preparar agora um meio, né, para ajudar cada um deles agora nessa fase adulta, né, nessa fase mais social, para eles, né, conseguir aí, né, ter esse, vamos dizer assim, mais facilidade, né, e conseguir também, assim, falar, nossa, eu vou conseguir, eu vou dar conta, né, eu vou trabalhar, eu vou me desenvolver.
Mas Vou ter vida social, né? É, vida social, que isso O também... Integra GIS, né? Ele é uma das propostas, né? Voltados mais para adolescência. É, Mas eu falo para ela falar do Integra GIS porque é um trabalho muito legal que ela Fala, Renata. Acho que só pegando gancho, assim, a gente tem profissionais que estão se capacitando para o atendimento, né, dos jovens adultos, né, da gente pensar aí na questão desses atendimentos, mas na hora que você falou do idoso, eu fiquei tentando lembrar se eu conheço algum idoso com autismo. E aí, muito provavelmente, essas pessoas não eram diagnosticadas com autismo. Sim. A gente tinha outros diagnósticos, né? Ou eram diagnosticados com autismo quando eu estava ali na situação de uma dependência muito intensa ali nas questões cotidianas. Então, hoje, os profissionais ainda não estão preparados para o atendimento também de adultos e idosos relacionados a esse diagnóstico, né? Mas a gente entende que muitas pessoas foram subdiagnosticadas. Então, principalmente mulheres. Mulheres provavelmente receberam diagnósticos de algum transtorno afetivo bipolar, das questões de depressão grave, né? Então, por quê? Porque usaram muitas situações de masking, que a gente fala, né? De mascarar muitos sinais para conseguir dar conta da vida, né? Então, assim, hoje, talvez o diagnóstico do adulto ajude a pessoa a entender e a não ficar tão angustiado, assim, de se sentir mais pertencente a algum grupo. Porque talvez as pessoas se sentiam muito díspares, assim, né? Do que estava... na sociedade. Então, o diagnóstico ali no adulto ajuda a pessoa também a conseguir fazer um outro caminho ali para se perceber, né? Mas agora, idosos, a gente ainda tem dificuldade de pensar se tem um tratamento ou não, porque a gente vai pensando mais nas questões cognitivas, né? Então, aí a gente vai pensar em outros tipos de acompanhamento, mas não específico do diagnóstico, né? Perfeito. Fala um pouquinho de causas. Na abertura do programa eu falei do crescimento, aí um dado do censo, né, que, enfim, explodiram os diagnósticos em Rio Preto. Vocês até falaram que não é que aumentou o caso, aumentou as formas de se diagnosticar. Queria saber... o que causa o autismo? É um transtorno exclusivamente genético? Ou tem alguma causa externa? Eu pergunto, porque eu até recebi uma pergunta aqui, se medicamentos neurológicos controlados podem desenvolver algum grau de espectro de autismo. Bom, então, eu começo. Pode ser. Bom, hoje, né... medicamento a gente não escuta. Não. Vacina. Tem muito fake news. É vacina, é tela de celular. Vacina, medicamentos. Não. Né? Então a gente vê muitos neuros, pediatras, cientistas, né? Estudos aí que mostram que não. Né? Então, assim, isso não. E o que a gente. Agora, quando a gente fala de tela de celular, não é que ele vai dar um diagnóstico de autismo, mas ele vai atrasar, né? Então, se a criança, independente dela ter um transtorno, um déficit ou autismo, independente... Não faz bem tela. Não faz bem, né? Então, nós temos crianças até que não têm diagnóstico, mas quando ela fica muito tempo na tela, a gente observa que ela começa a ter um atraso, ela não se desenvolve. Então, por quê? Então, porque a gente vai observando como, por exemplo, lá na clínica, o que eu observo? A criança, ela já não vai mais ter fluência leitora, o cérebro dela já não vai ter mais aquela estratégia, raciocínio lógico, porque o celular, a tela, independente do que ele for assistir, transforma em zona de conforto. Então, a gente já encontra tudo pronto. E a criança, né, até mesmo o adulto, a gente é mais fácil ali, não é? Né? Até o adulto. Tanto que a gente escreve tanto no celular, quando vai escrever, às vezes parece até que esqueceu de como que escreve. Ah, né? mas e como que é? Com S, com X, né? Com Z? Como que eu faço? Então, isso daí vai atrasar a criança, as suas dificuldades. Então, aí chega na sala de aula, então lê, interpreta, produz, raciocínio lógico, vamos fazer uma conta... vai bloquear, ela não consegue, né? Então, a gente tem aí esse desafio de tirar a tela, né? Mas não é que a tela, ela vai dar um transtorno, ela vai, vamos dizer, atrasar. Né? Se eu estou com alguma dificuldade... Deixar preguiçoso, digamos bem assim. isso. Então, e irritabilidade também. A gente percebe que as crianças, tanto autismo ou até mesmo as crianças que a gente encontra aí no dia a dia, não tem problema nenhum, não tem dificuldade, não tem um diagnóstico,
mas eles ficam irritados, eles ficam nervosos, então eles não têm paciência, porque o dia a dia, a nossa rotina, a gente precisa, né, tem aquele trabalho de fazer, de conversar, de se comunicar. Ali não, ali ele fica parado e não importa o que está acontecendo ao seu redor. Então, a gente observa muito isso, crianças irritadas, nervosas. Quando chega na clínica com o celular, a gente já fica até preocupado, né? Porque aí fica com aquele celular, aí na hora que coloca na sala da terapia ali, ele não quer, né? Por quê? Porque é mais gostoso eu estar com o celular, né? Do que eu pensar, raciocinar, construir, né? Brincar. Como ela disse, né? A gente precisa ensinar eles a brincar. Então, eles não querem. Então, ali tá tudo pronto, né? Ali é mais fácil, só com o dedinho e o olhar, né? Colorido, com musiquinha. Aí na hora que a gente chega, eles não querem. Se a gente for pensar, né, o diagnóstico, então, do autismo, ele é multifatorial. E aí é muito interessante, eu falo, que quem descobrir uma causa ganha Por favor, vida, né? Porque assim, não tem uma causa específica, mas como ela é multifatorial, então a gente já sabe que tem fator genético. O fator genético é uma das causas importantes. Então, por isso que a gente fala, né? Então a família começa a se rever. Por isso que o diagnóstico às vezes aparece no adulto, né? Sim. Então tem questões genéticas, já tem exames ali para diagnosticarem quais são os genes que talvez sejam o que vai influenciar na questão do autismo. E aí a gente vai falando também das outras questões que faz parte do nosso dia a dia. Então tem uma coisa que a gente chama das relações, né? Então hoje a gente está nas questões mais imediatistas, tudo para agora, tudo para já. Então o uso das telas, né? Do quanto isso também tem influenciado, mas também tem a nossa alimentação, nós mulheres estamos engravidando mais tarde também, então a gente também tem essa questão do envelhecimento dos ovos. Então assim, são muitos fatores que podem estar relacionados, ser, né? Não que esteja, não são determinantes, não que esteja, enfim, comprovado cientificamente. Mas a gente fala fatores de risco, né? Então são muitos fatores de riscos que a gente tem que analisar para conseguir chegar no diagnóstico. Legal, meninas. Belo bate-papo. Caminhando para o fim aqui, abrir para vocês fazerem uma consideração final e quero pôr só uma outra questão que eu queria que vocês falassem, a importância, se é importante manter a rotina. Eu sei que os autistas gostam da rotina, todo dia aquilo. Isso deve ser seguido ou é importante mudar? Não, hoje em vez de X, vamos fazer Y. Não, mas eu quero X. Não, mas vamos fazer Y. Se esse comportamento de rotina é importante e saudável. A gente pensa assim, a nossa vida se faz numa rotina, né? Então, assim, casas que não têm rotina alguma, que não têm horário para as coisas acontecerem, essa coisa muito da imprevisibilidade, isso não é bom para ninguém, né? Então, a rotina, caos, ela é importante, né? Então, é bom a gente ir dormir e saber mais ou menos como o nosso dia vai ser. A gente fala que às vezes é difícil para a pessoa com autismo, porque às vezes aquilo vira uma rigidez. Então, não é a rotina que faz mal, mas é a rigidez que me atrapalha. Então, se aquilo sai do... Então, quando a gente tem dificuldade de resolução de problema, porque a gente planeja o nosso dia. E aí pode ser que num momento eu estou lá dirigindo e eu tomo uma fechada e bato meu carro. Se aí eu tenho dificuldade de resolver problemas, isso me desorganiza num tanto que eu não consigo chegar até o fim do dia bem. Então, assim, então não é a questão da rotina que é ruim, a rotina faz bem para qualquer pessoa. É a questão da rigidez ali. Da rotina. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, a gente flexibiliza. Então, assim, das expectativas. Eu planejei que eu ia ao shopping hoje, mas não deu tempo de ir. Não, então eu vou amanhã. Então, eu me planejo para fazer em outro dia. Então, para as pessoas que têm autismo, isso às vezes é muito difícil. Assim, se eu planejei, eu tenho que fazer. Se eu não fizer... Fica maluco, isso, né? E aí isso me desorganiza. Então, a gente precisa ajudar. Então, o tratamento, né? Então, o acompanhamento vem para auxiliar nesse momento, né? Para que eu consiga, então, flexibilizar um pouco em relação à rotina. Até lembrei do Belchior, né? A minha rotina é suportar o dia a dia, né? Isso. Renata, obrigado, viu, por sua presença aqui, sua participação brilhante aqui com a gente. Parabéns e estamos sempre à disposição. Obrigada. Carla, obrigado também. Pode falar o que você quiser aí. Obrigada, enfim, eu que quiser agradeço. falar um pouquinho da rotina também, da importância. Da rotina, como a Renata disse, é importante, né? É importante. Desde a criança, ela precisa acordar, ela precisa ter essa noção do que ela precisa fazer. Dentro da sala de aula também é importante, né? Ter a rotina, o professor colocar para eles, né? Mas e se mudar? Então é importante mostrar para ele, antecipar.
né? Fala assim, olha, nós precisamos, vem com a imagem, mostra, conversa. Isso vai ajudar ele a ter esse autocontrole e já ter esse autocontrole e ele já ter essa boa formação para quando estiver em vida adulta, ele saber que isso pode ocorrer, uma mudança. Então, a gente precisa ir preparando, né? Sempre colocar isso para as crianças hoje. Maravilha, muito obrigado. Carla Domenici e a Renata Tosta, ambas especialistas em terapias, tratamentos. Cura não tem, né? Isso também é charlatanismo. Falar, eu curo o autismo. Acho que até para dizer que assim, o autismo não é uma doença, então ela não precisa ser curada, né? Quando a gente fala de um transtorno, é uma condição. E a gente precisa ajudar essas pessoas a conviverem na sociedade, e a sociedade também a conviver. Né? Então... Perfeito. E se alguém quiser entrar em contato com vocês, tem rede social, só pôr o nome de vocês aí, como é que é? Quiser deixar algum telefone também. O meu Instagram é o Giz Infantil, Giz com S. Giz com S. E Clínica Gaiato. Legal. A Carla... O meu é o Espaço Transformar Carla Domenici. Carla Domenici com CH no final, CH. né? Muito bom. E para finalizar com a Karina Rangel, mãe, que deu um depoimento aqui bastante... muito obrigada. Bastante bonito, forte, obrigada pela abertura. Obrigada às minhas duas companheiras, né? Como eu disse, não foi nem a primeira nem a última vez que a gente vai enfrentar algum tipo de dificuldade. Mas eu acredito que com perseverança e a gente tentando fazer com que seja o mais normal possível. Essas crianças vão crescer, vão ser felizes, eu tenho completa certeza. Sem dúvida. Na felicidade, na alegria e em tudo que eu projeto para o meu filho. Então, só agradeço a abertura, agradeço as duas. Muito obrigada. Obrigado, Karina. É isso aí, gente. Tamo junto. E essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã cedinho às 7 da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube da TV Câmara e também no Facebook da Câmara Municipal de Rio Preto. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, de entrevista, reportagem, o que você quiser. Nosso número está aí na tela e todas as informações aqui da Câmara Municipal você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. É isso aí. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias dos Santos, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto. Valeu, gente!